Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente trazer um resumão aí dos estaduais, muito jogo no sabadão, um sabadão que trouxe algumas novidades, né, em relação a desempenho de equipes como o Grêmio, como o Cruzeiro, né, o Cruzeiro que estreou a sua tropa de elite goleando por 5-0, o Grêmio que tropeçou em casa diante do São José, mais uma goleada agora também por 5-0 no Campeonato Gaúcho, enfim. E a dupla Fla-Flu tropeçando no Campeonato Carioca, pior para o Fluminense, depois vocês vão entender o que eu estou falando. Mas antes eu peço a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, que deixe o seu like, que se inscreva aqui no nosso canal. Falamos tudo sobre o futebol brasileiro, bastidores do mundo da bola, mercado, transferências, enfim. Vou começar falando aqui, já que estou em Curitiba, né, do clássico Atletiba. O Coxa manteve a escrita de 5 jogos sem perder clássicos para o Atlético Paranaense. No confronto das duas equipes aqui do Paraná que subiram para a Série A, o Coxa venceu por 1-0 dentro da Arena da Baixada, e olha, a Arena da Baixada lotada, mas não foi suficiente para frear o ímpeto do Coxa Branca, que venceu esse clássico, de certa forma já jogando uma pressão em cima do trabalho do Odair Hellmann no Atlético Paranaense para essa temporada. O Campeonato Paranaense é visto pelo torcedor do Furacão como uma preparação, mas perder um clássico nunca é bom e sempre joga uma pressão negativa. Do lado do Coxa, certeza de que precisa melhorar muito para a Série A, mas que aos poucos o time vai se acertando com a espinha dorsal do ano passado. Bom, quem também foi muito bem obrigado, aliás, está muito bem obrigado nesse início de temporada com 100% de aproveitamento, é o Palmeiras. E o Palmeiras não só venceu o clássico do meio de semana contra o Santos, como venceu uma das equipes sensação do futebol brasileiro, bateu o Mirassol por 1-0, mesmo o Mirassol que havia goleado o São Paulo por 3-0. Palmeiras vence o Mirassol por 1-0, 100% de aproveitamento, a passos largos aí para mais um título paulista ano passado. Perdeu para o Corinthians dentro do seu estádio. Esse ano o torcedor do Palmeiras espera uma sorte melhor desse time que vem tendo um bom início de campeonato e batendo o forte, o chato time do Mirassol, que também vem fazendo um campeonato interessante. Bom, saindo do Campeonato Paulista, a gente vai para o Campeonato Mineiro, Cruzeiro dando show, mantendo aí 100% de aproveitamento, Caio Jorge dando show num 5-0 que não deixa dúvidas de que o Cruzeiro realmente vem avassalador para essa temporada. O Grêmio do Luiz Castro, que estava recebendo críticas, o Luiz Castro já sendo perseguido, muita filosofia, muito blá 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 para perder para o São José e tal. Também no Campeonato Gaúcho goleou, voltando aí ao caminho das vitórias, fazendo as pazes com a torcida, que está com o pé atrás ainda. Porque Campeonato Gaúcho é aquilo, gente, não vale nada se você ganha, mas quando perde... Bom, falando de Campeonato Carioca, ontem tivemos algumas partidas e, é claro, as mais importantes envolvendo Flamengo e Fluminense. O Fluminense que não está jogando com sub-20 não, meus amigos. O Fluminense está colocando o time reserva, o time da temporada, são jogadores que compõem o elenco principal da temporada. A gente vê ali o John Kennedy, a garotada que já está acostumada a jogar e muita gente reclama que não joga, né? Como o Riquelme, que é muito bom de bola, o Igor Rabelo, que é zagueiro ali do elenco principal do Fluminense, o Arana, contratação para essa temporada, deve acabar sendo titular, né? Enfim, jogadores que foram vistos na última temporada do Fluminense, e o Fluminense perdeu para o Boa Vista por 1-0 em Saquarema. Não é nenhum fim de mundo, não é nenhum desastre, até porque no Campeonato Carioca vão 4 de cada grupo, só 2 ficam fora, né? Então, em grupos de 6, 4 se classificam para as quartas de final. Acho improvável que o Fluminense não se classifique, né? Todavia, já ligo o alerta com essa derrota para o Boa Vista, para que o Fluminense possa se reforçar nessa temporada, perdendo muito tempo em negociações infrutíferas, caso do Savarino,
caso do Hulk, enfim. O Fluminense não tem dado uma mensagem tão bacana para o seu torcedor nesse início de temporada. E ó, Brasileirão é logo ali, hein? E o Flamengo, hein? O sub-20 do Flamengo. No jogo contra o Bangu, até alguns jogadores como o Alacian, que atuaram em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O Flamengo em 3 jogos com a garotada do Flamengo, que é conhecida por jogar bola, campeã de Libertadores, né? Disputando o Mundial, ganhando. Então assim, 3 jogos, não vou dizer 3 derrotas, porque salvou no último minuto contra a Portuguesa na estreia, mas poderiam ter sido 3 jogos, 3 derrotas. 2 derrotas e um empate no último minuto com a Portuguesa. A mesma Portuguesa que perdeu para o sub-20 do Botafogo, né? Então essa garotada do Flamengo aí não foi bem, não. Deu uma demonstração de que não é uma geração que está pronta para no profissional brilhar, né? Então poucos jogadores se salvaram. Eu gostei muito do Guilherme, não porque é meu nome, tá? Nada disso, mas gostei muito do Guilherme, o atacante. Mas a grande verdade é que o Flamengo, é claro, prejudicado pela expulsão do Carbone, 3-0 Volta Redonda. Que a gente vai falar, né? Um time que toma 3-0 do Volta Redonda, podendo tomar 4, só que o gol foi anulado. O Flamengo segue aí com 9 pontos disputados e 1 conquistado. Corre risco de não se classificar no Carioca, de disputar o quadrangular de rebaixamento? Até corre, porque dos 3 próximos jogos, um é contra o Vasco na quarta-feira, o outro é contra o Fluminense, né? Enfim, vamos ver, o Flamengo vai botar o seu time principal, mas nada garante que vai conseguir vencer Vasco e Fluminense. Ano passado já sofreu muito contra Vasco e Fluminense, não venceu nos últimos jogos Vasco e Fluminense. O Flamengo empatou com o Vasco e perdeu para o Fluminense. Então, Volta Redonda com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, e o Flamengo aí passando um perrengue no Campeonato Carioca. Bom, mais tarde a gente volta passando os resultados dos campeonatos estaduais, os principais jogos, tá certo? Beijo grande, até a próxima aqui no Dois Toques, a casa do futebol.